A gente precisa entender que se a gente não se porta como empresário e não olha para nossa empresa como uma empresa, ou para o nosso escritório como uma empresa, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, até na comunicação com o cliente, e se distancia. E aí o advogado, que era para ser o maior consultor, o braço direito do empresário, se torna até avesso ao empresário, ele se torna até um empecilho. Porque diversas vezes eu escutei que, levou para o advogado, pronto, encrencou, não vai sair negócio. Porque a gente é visto como burocrata, etc, etc. E não, a gente só precisa ter cautela. E aí é que eu entro muito na questão do custo Brasil, né? Porque todo mundo sabe que tem o custo Brasil, que é justamente empreender no Brasil tem um custo por si só, né? Porque o Brasil ele tem uma Sim. altíssima carga tributária. E aí eu penso, eu não quero ser vista como parte do custo Brasil, que é o contador, o tributo, o advogado e toda a equipe que precisa ser contratada só para entender como que faz para empreender no Brasil. Porque, em palavras básicas, o custo Brasil é isso. E como é que eu faço para não ser do custo Brasil e me transformar num investimento Brasil? Então, como que eu... E aí que veio a BF Company. É através desse ideal, porque a gente entende hoje que se eu não sou o braço direito e não sou vista como investimento, eu não sirvo para nada. Eu vou ser só mais um escritório de advocacia. E não tem por que a BF Company existir. Então, eu fico lá na minha sociedade de advogados e tá tudo certo. Mas não, eu queria ser mais do que isso. E eu queria não, né? Isso acontece hoje, mas é bom ser vista como um investimento. E o tributário é maravilhoso por causa disso, né? Se você acerta a narrativa e, principalmente, acerta na entrega do resultado do teu produto tributário, você acaba sendo enxergado pelo empresário como um investimento e não como um custo. Sim. E isso é muito importante para o mercado. Porque o Brasil ele já é desafiador por si só. Só que se você contrata pessoas ao seu lado que são competentes tecnicamente, que se conectam com o seu problema, que entendem que não dá para ser tudo pão, pão, queijo, queijo, que você precisa, sim, ter flexibilidade, que você precisa, sim, entender que cada modelo de negócio tem a sua particularidade, tem o seu risco, que às vezes vale a pena ser tomado, N outras vezes não. Se você entende tudo isso, você assessora muito melhor o seu empresário. E é com base em tudo isso que nasceu a BF Company. Uma coisa super bacana que a Bia colocou aqui foi a questão de, né, de se portar como empresário, né, de olhar para o próprio negócio como uma empresa, e isso faz toda a diferença, porque não tem como você se conectar com o empresário, e aí se você ficar na postura de advogado, você vai ser realmente uma barreira, porque que é o que normalmente os advogados fazem, eles Total. se colocam de forma jurídica, só, aí fica no juridiquês e vira uma barreira realmente para o investidor, para o empresário, e aí quando você se comporta como empresário, você consegue sentir a dor dele, consegue entender que tem um risco, mitigar o risco, porque Isso. no Brasil não tem como, na verdade em qualquer lugar, investir é passar por riscos, né? É. É tomar riscos para você entregar algo maior e melhor, e aí é você pegar o menor risco possível, Você tem os riscos né? mitigados e responsáveis e tem os riscos irresponsáveis, né? Isso. Exato. E até na tomada de decisão, quando você entende o risco que você está tomando através de uma boa assessoria, uma assessoria séria, aí tudo bem. Aí, ó, eu tô tomando esse risco, eu tô ciente e quero continuar. Li os termos e quero continuar. Ok. Mas ele tá ciente daquilo. E muito importante, a gente precisa entender, quando vem um empresário numa assessoria tributária, e aí eu não tô falando só de jurídico e contábil, eu tô falando num olhar 360, porque isso também é uma coisa maravilhosa da minha área, que ela é interdisciplinar. Não adianta eu falar do tributário sem saber societário. Eu preciso entender um todo. Por quê? Porque senão eu não assessoro da maneira correta. Sim. Eu esqueço um ponto ou outro. Ah, mas é melhor uma fusão? É melhor uma cisão? Isso tudo faz parte de outra camada do direito. Que o empresário não faz a menor ideia. Para eles, tem que saber, acabou. Entendeu? Então, assim, até dependendo do nível de maturidade da empresa, o empresário nem sabe que o direito tem áreas, né? É uma coisa só, o advogado. Tá, mas o advogado de qual área, né? Então, essa interdisciplinariedade é um baita diferencial, porque aí você consegue calcular junto com o empresário todos os riscos. Existe uma coisa que eu sempre falo, tanto para o time quanto para o cliente. O custo do reparo, ele sempre vai ser maior que o custo da prevenção. Sempre. Não tem jeito. Então, assim, vamos para a prevenção? Vamos. Na prevenção, a gente vai tomar esses riscos, ou a gente não vai tomar nenhum. A gente vai ser conservador aqui. Ah, mas eu tô a fim de tomar esse risco. Mas e no reparo? Você está preparado para reparar algo? Tanto com time técnico, quanto com mentalidade, com modelo mental. Porque o empresário, ele toma risco, mas não tem um time pronto para segurar a bomba, falando português claro. E aí, quando você tem um time pronto para segurar a bomba, por exemplo, Bia, eu não vou pagar imposto, vou falar uma estratégia que vive aparecendo lá no escritório. Eu, como posicionamento, aí a minha pessoa, do meu intelecto, que eu pego muito é quando a empresa tá assim...
com todos os bens bloqueados, precisando internacionalizar o patrimônio não por proteção, e sim porque precisa sair daqui. N razões a gente tem. Por N motivos o empresário me procura, mas raramente é falando, Bia, tá tudo lindo na minha empresa, eu só quero fazer o planejamento para eu não nem começar a pagar menos tributo, já começar certo. Gente, isso é utópico. Isso eu sempre falo. Não adianta a gente achar que todo cliente... Acontece, é raro, mas acontece. Mas, assim, a maioria das vezes eu venho com o cliente já com uma medida cautelar, todos os bens bloqueados, um passivo gigantesco, tributariamente falando. Esse é o core business, assim. Chega o cara lá já, tem que resolver. E aí é o que eu falo. Porque ele decidiu lá atrás tomar um risco que ele não tinha uma equipe preparada o suficiente para aguentar o reparo. Então, ele não foi na prevenção, ele tomou o risco, mas agora vai ficar mais caro. Essa é a maravilha do meu negócio, mas para o empresário é um grande problema. E aí, quando você tem um passivo junto com todo um bloqueio de bens, a sua tomada de decisão, ela é uma tomada de decisão muitas vezes ruim. Sim. Porque você está num risco, você já está com o risco assim, não é mais um risco, na verdade, né? Você já tomou o problema. Toda decisão tomada no momento de desespero, né? É uma decisão basicamente ruim, né? E você tem poucas ferramentas para tomar a decisão nesse momento, né? Se você toma a decisão um pouquinho antes, às vezes você tem mais ferramentas ali para... Exato. E às vezes um risco menor, ou com menos proporção, sabe? Sim. Porque a estratégia básica que eu ia falar, a estratégia básica que a gente fala é o escudo tributário, o tax shield. Você faz um escudo tributário e fala, Bia, eu tenho essa situação na minha empresa. Por exemplo, eu tenho uma situação trabalhista muito complexa, ou eu tenho uma situação de tomei crédito de banco que eu não estou conseguindo pagar, me alavanquei financeiramente, me compliquei na gestão, então no departamento pessoal, enfim. Existem N razões que podem fazer com que o tributo fique em segundo lugar. E é cultural também, a gente já fala sobre a questão cultural do imposto, mas quando o tributo fica em segundo lugar, a gente precisa entender que ele só está em segundo lugar, ele não saiu da jogada. Em algum momento isso vai vir. Demora mais? Muitas vezes sim, a gente não pode mentir. Inclusive, legalmente falando, na legislação, o crédito trabalhista, então se você deve para o trabalhista, ele tem preferência sobre o tributário. Então, entre o tributário e o trabalhista, você vai pagar primeiro o trabalhista, depois o tributário, porque é lei, tá? Mas, uma hora chega o tributário. E aí é que o empresário se preocupa. E uma vez que a gente faz todo esse escudo, toda essa estratégia, se ele faz de uma maneira muito bem organizada e orquestrada, a gente consegue reparar com muito menos consequências ruins para o empresário. Então, muitas vezes a gente acha que é só fazer uma negociação de dívida, ou é só negociar lá com o juiz, enfim, na parte trabalhista, etc. Não, a gente pode fazer uma proteção patrimonial, a gente pode entender que é muito melhor eu proteger meu patrimônio da pessoa física, eu não fazer uma confusão patrimonial desde o início, entender que o que pertence a PJ é da PJ, o que pertence a PF é da PF, porque senão, gente, na hora que tem um problema, todo patrimônio, quando caracteriza a confusão patrimonial, de patrimônio de sócio com patrimônio de PJ, você perde tudo. E aí não adianta vir falar que é risco Brasil. Sim. É um risco tomado pela empresa, que decidiu lá atrás, por escolhas erradas, por não ter feito um planejamento correto e não ter colocado o tributo na conta, ele está sofrendo essa consequência. Então, há uma responsabilidade gigante do Estado brasileiro como um todo? Claro que há. Há uma carga tributária grande? Não é a maior do mundo, mas tem. Ela é complexa? Sim, aí sim, ela é muito complexa. Uma das mais complexas, se não a mais complexa do mundo. Mas existe também o risco que você tomou e deixou chegar nessa situação. Sim. Né? Então, é importante o empresário também ter a autorresponsabilidade nesse sentido, muito bem estabelecida no modelo mental dele. Inclusive no modelo de negócio. Porque não colocar o tributo na conta desencadeia uma série de coisas, inclusive concorrência desleal. Porque se você não põe o tributo na conta, teu preço é muito melhor que o do concorrente. Sim. Então, você também acaba... Só que não se paga, né? Porque a hora que vier essa conta, você não consegue arcar, né? Não consegue, a não ser que você faça uma senhora negociação de dívida.